E se o seu assistente digital não vivesse só no celular, mas estivesse, sei lá, em todo lugar? Imagina acordar e ele tá no espelho do banheiro. Nossa, Aí ele aparece no painel do carro, depois no computador do escritório e, tipo, até no caixa do supermercado. é uma ideia que parece muito ficção científica. Pois é, mas é exatamente a visão que a gente vai analisar hoje. Recebemos aqui um material bem denso de um projeto chamado OpenHuman.ai. Uhum. E a ambição deles é, assim, nada menos que criar a App Store para humanos digitais. É um nome bem forte. É, então a nossa missão aqui vai ser mergulhar nesses documentos e tentar entender, primeiro, que problema eles acham que resolveram para isso ser possível agora, como essa economia de criadores funcionaria e, o mais importante, como seria ter uma única IA, sabe? Um assistente que acompanha a gente o dia todo. Exato. E o legal desses documentos é que eles separam a visão em três pilares, bem claros. Primeiro, o que eles chamam de um ponto de virada tecnológico, ou seja, por que agora? Certo. Depois, o ecossistema, que é esse modelo de App Store que conecta todo mundo. E, por fim, o que eles dizem ser o recurso matador, a experiência do usuário, que é onde tudo se amarra, né? Perfeito. Acho que a gente pode usar essa mesma estrutura, então. Acho uma boa. Então vamos começar por esse tal ponto de virada. Os documentos dizem que a gente está num momento único, sabe? Onde três peças de um quebra-cabeça tecnológico finalmente se encaixaram. Uhum. A primeira peça eles chamam de o cérebro, a inteligência. Tipo, modelos como o ChatGPT já resolvem a parte da conversa, do raciocínio. A base está aí. Ok, a inteligência está resolvida. Isso. A segunda peça é a voz. Empresas como a Eleven Labs, a gente já viu, criam vozes sintéticas que são quase impossíveis de diferenciar de uma voz humana. Com emoção, com tudo. Exato. E a terceira peça é o rosto. Ferramentas tipo MetaHuman já permitem criar avatares 3D super realistas que rodam em tempo real. Pois é, e aí quando você junta esses três, a pergunta óbvia é: por que os assistentes que a gente vê hoje ainda parecem tão estranhos, né? Exato. Se a gente já tem cérebro, voz e rosto, o que está faltando para dar aquele salto? Para deixar de ser um boneco digital e virar um humano digital? Essa é a questão central. Parece que temos todos os ingredientes, mas a receita final ainda não convence. Cadê o gargalo? É aí que os documentos apontam para o que eles chamam de o gargalo final, o movimento e os gestos. A linguagem corporal. Exatamente. E o fascinante é a análise deles do porquê isso é tão difícil. A nossa linguagem corporal não é só sincronizar um movimento com uma palavra. Não mesmo. Ela carrega emoção, ênfase, contexto cultural, tudo. Pensa em como você gesticula contando uma piada versus dando uma má notícia. É outra coisa. Totalmente diferente. E captura de movimento com sensor é cara, não escala. Isso. E o mais importante, não serve para uma IA que precisa gerar gestos na hora, de forma espontânea, que combinem com o que ela está sentindo ou querendo expressar. Entendi. Então, sem isso, o que a gente tem hoje ou é chatbot de texto, ou são avatares que parecem robóticos, sabe? Ficam num loop de animação pré-pronta que não se conecta com a conversa. Parecem sem vida, é isso. E a grande aposta da OpenHuman.ai, pelo que a gente leu, é que eles resolveram esse problema. Eles criaram um sistema de IA novo para gerar gestos. E como funciona? Pelo que dizem os documentos, é baseado em modelos de difusão. Modelos de difusão, tipo a tecnologia por trás dos geradores de imagem, como o Midjourney. Precisamente. A analogia é ótima. Assim como o Midjourney aprende a criar uma imagem a partir de um texto, esse sistema aprende a gerar um gesto fluido e natural a partir de um conjunto de inputs. Que seriam o quê? O texto da fala, o tom do áudio e o estado emocional que se quer passar. E eles afirmam que esse motor gera animações a 60 quadros por segundo, com menos de 50 milissegundos de latência. Uau! É essa peça que, na visão deles, desbloqueia todo o potencial dos humanos digitais. Ok, a parte técnica é impressionante, mas tecnologia não vive sem um modelo de negócio, né? Como eles planejam ganhar dinheiro com isso? E os criadores, como eles entram nessa?
Aí eles pegam emprestado o modelo mais bem-sucedido que existe, a Apple Store. A ideia não é que a OpenHuman.ai crie os humanos digitais. Eles criam a plataforma. Exato, eles fornecem a infraestrutura para que outros criem. É um ecossistema de 3 partes. A primeira, claro, são os criadores. E quem seriam esses criadores? Os documentos listam de tudo. Artistas 3D, engenheiros de IA, roteiristas, estúdios de cinema, até influenciadores que queiram criar uma versão digital de si mesmos. Legal. E o que um criador precisa fornecer? O que forma a alma de um humano digital desses? Essa alma é dividida em 3 partes. Primeiro, a personalidade, que vem de uma API, de um modelo de linguagem, um LLM. O criador pode usar o dele ou um da plataforma. Ok. Segundo, a aparência. O modelo 3D, as texturas, as roupas. E terceiro, o comportamento, que são as regras que conectam as emoções com as expressões e gestos daquele personagem. Parece complexo. Sim, mas para facilitar, a plataforma planeja oferecer ferramentas de graça, como um editor 3D na web, o Creator Studio, e até modelos 3D básicos para começar. Isso me parece um desafio enorme de coordenação. Como eles garantem que a alma de um roteirista funcione com a aparência de um artista 3D que talvez nunca nem se falaram? Ótima pergunta. A abordagem deles parece ser de padronização. As ferramentas, tipo o Creator Studio, funcionam como uma ponte. Elas garantem que o modelo 3D seja compatível com o motor de gestos e com as emoções que vêm do LLM, sabe? Faz sentido. E o modelo de negócio incentiva isso. A divisão de receita é 70% para o criador e 30% para a plataforma. 70-30. É o mesmo da Apple. Exato. E um ponto crucial que eles batem muito na tecla é que o criador não vende um arquivo 3D estático. Ele vende uma assinatura para uma experiência interativa contínua. Isso muda tudo. É um modelo de serviço, não de produto. Isso é inteligente. E o segundo grupo, imagino, é a própria plataforma, a OpenHuman.ai. Sim. Eles usam aquela metáfora de que constroem a estrada e operam o mercado, mas não fazem os carros. Gosto da analogia. As responsabilidades deles são bem claras. Primeiro, o marketplace, a loja para navegar e comprar os humanos. Segundo, os SDKs multiplataforma, que são os kits para integrar esses humanos em qualquer lugar. Celular, web, carros, tudo. E o terceiro? E o terceiro é o coração de tudo. O motor de síntese de movimento por IA. A tal arma secreta que a gente falou que roda na nuvem e dá vida a todos eles. Ok. Tecnologia impressionante, modelo de negócio sólido, mas no final do dia, o que importa é como é usar isso. O que faria alguém trocar, sei lá, a Siri ou a Alexa por um humano digital? Boa. É aqui que a gente chega no terceiro pilar e no que os documentos descrevem como o recurso mais importante de todos, a sincronização de contexto. Sincronização de contexto. A ideia é que você não está falando com um chatbot diferente em cada aparelho. É o mesmo assistente, com a mesma memória, em todos os lugares. Uau! Então, chega daquela frustração de pedir algo para assistente no celular e ter que explicar tudo de novo para o smart speaker na cozinha? Acabou. É a mesma conversa, continuando de forma fluida. Isso é um divisor de águas. A arquitetura por trás disso é um banco de dados central que sincroniza o que eles chamam de contexto do usuário, em menos de 100 milissegundos. E esse contexto é tudo. O que inclui esse contexto? Inclui a memória de conversas, de curto e longo prazo, inclui o perfil do usuário, com o que ele gosta, o que não gosta, inclui o ambiente, tipo onde a pessoa está, a hora do dia, e inclui até o estado atual, como o humor da pessoa e o aparelho que ela está usando. Isso muda tudo. Não é mais um app que eu abro e fecho. Vira uma presença contínua. Para deixar isso mais concreto, os documentos têm aquele exemplo prático, né? O dia na vida da assistente Aimee. Sim, e é um exemplo muito poderoso. Vamos lá. O dia começa às 7 da manhã. A pessoa acorda e no espelho inteligente do banheiro, a Aimee aparece. Dá bom dia, sugere o café da manhã. Ok, até aí parece algo que os assistentes atuais quase conseguem fazer.
Onde que a mágica começa? Começa no trajeto, às 8 horas, a pessoa entra no carro e a Aime aparece na tela do painel, ela avisa do trânsito e, o mais importante, continua a conversa sobre a lista de compras que eles começaram no café da manhã. Ah, aí sim, não tem um olá como posso ajudar. A conversa só flui. Simplesmente flui. No escritório, às 9 horas, ela está no PC mostrando as tarefas do dia. Olha só, E continua ao longo do dia, imagino. continua. Ao 12:30, no celular, ela sugere um restaurante perto, baseada na localização. E aqui vem o exemplo mais incrível. 6 da tarde, a pessoa chega no supermercado, Ok. ela escaneia um QR Code num quiosque e a Aime aparece na tela do terminal na hora, já mostrando a lista de compras que eles discutiram 10 horas antes. Isso é incrível. A transição é perfeita. Você chega num lugar público, se identifica e sua assistente pessoal tá lá. O dia termina às 8 da noite. Liga a Smart TV e a Aime cumprimenta a pessoa, sugere filmes com base no humor, nas conversas do dia. O ponto que eles ressaltam é: no único dia, a mesma humana digital esteve em mais de 7 dispositivos, com contexto contínuo. E com transições de menos de 2 segundos. A aparência dela até se adapta, sabe? Mais profissional no trabalho, mais casual em casa. Isso me lembra muito o filme Ela, o Air, sabe? Mas elevado a um outro nível. Lá era só a voz. Só a presença auditiva. Aqui temos a presença visual onipresente. É fascinante pela conveniência, mas uma parte de mim pensa: um assistente que sabe onde eu tô, com quem eu tô, meu humor, onde fica a linha entre conveniência e vigilância? É a pergunta de 1 milhão. Os documentos focam muito na arquitetura de segurança, criptografia, modos de privacidade, mas eles não se aprofundam nas implicações éticas. O foco deles é na viabilidade técnica e comercial. A questão filosófica, por enquanto, fica para a gente refletir. Faz sentido. Então, com essa visão toda, como eles se comparam com o que já existe? Os documentos fazem comparações diretas. Fazem. E bem diretas. Contra plataformas como a Character.ai, a diferença é clara. Avatares 3D, realistas em vez de texto, e 2D. A sincronização de contexto, que é o grande trunfo, e o modelo de monetização aberto. Certo. E contra as lojas de assets, tipo a da Unity ou o próprio MetaHuman? Aí a analogia que eles usam é de ingredientes contra prato pronto. A Unity Store te vende os ingredientes. Modelos 3D estáticos, animações. Você, desenvolvedor, ainda tem que juntar tudo, programar a IA, a voz, dá um trabalhão. Exato. A OpenHuman.ai se propõe a oferecer o prato pronto, um ser interativo completo, com cérebro, corpo e voz, pronto para ser usado por qualquer um, não só por desenvolvedores. Então eles não se veem como só mais um app de avatar. A ambição é bem maior. Muito maior. A visão de longo prazo que eles descrevem é que em 10 anos as pessoas não vão mais interagir com uma grade de apps no celular. Elas vão interagir com seres digitais, seu assistente de saúde, seu tutor de idiomas, seu planejador de viagens. Cada um vai ser um humano digital persistente. O objetivo final do OpenHuman.ai é se tornar o sistema operacional dessa nova era. Então, só para a gente recapitular o que vimos, temos uma convergência de tecnologias que preparou o terreno. A OpenHuman.ai diz ter resolvido o último gargalo, que são os gestos. Eles propõem um ecossistema aberto no modelo da App Store, para criar uma nova economia para criadores. E o resultado é essa experiência de uma IA onipresente que acompanha a gente de forma contínua o dia todo. Exato. E isso nos traz de volta aquela questão que você levantou, que eu acho que é o pensamento perfeito para a gente fechar. Certo. Os documentos são, assim, uma obra de engenharia e planejamento. Eles detalham o como com uma precisão impressionante. Mas ao fazerem isso, eles abrem a porta para uma questão muito mais profunda. Qual? Quando um ser digital se lembra de cada conversa que a gente teve, aprende nossos hábitos mais íntimos,
percebe nosso humor e nos acompanha em todos os momentos. Ele ainda é só uma ferramenta? Ou ele se torna outra coisa? Nossa. Qual é a natureza de um relacionamento com uma entidade que tem uma memória perfeita da gente? Essa é a pergunta que fica no ar. E que talvez a próxima década comece a responder.